começando mais aqui um Money Cash. Você já sabe que o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e só convidados de peso aqui sempre. E hoje um queridíssimo amigo aqui falando tudo sobre o mundo do digital, sobre chamar a atenção. Elias, que honra estar aqui com você. Prazer é meu, Carol. Finalmente deu certo da gente gravar. Nem parece que a gente mora na mesma cidade, Elias. Exatamente. A gente tentou gravar bastante tempo isso daqui. Na última eu fiquei doente, nas outras a agenda não bateu. É verdade. E agora estamos aqui, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e olha, posso dizer aqui que quando eu comecei no digital, inclusive conheci o Elias, você já me ajudou muito, Elias, com copy, com dica, toda vez que eu precisava entender mais do assunto, eu chamava aqui, que você já tá há mais tempo, né? Quanto tempo você tá no digital? Cara, eu descobri que dava para ganhar dinheiro na internet no final de 2010. 2010, olha. 2010, eu fiz uma pesquisa no Google. 13 anos já. 13 anos. Fiz uma pesquisa no Google porque eu vendia lâmpada na época, não tinha nada a ver. E aí eu fui pesquisar por fornecedor porque eu não tinha margem de lucro. Aí eu fui pesquisar, fornecedor de lâmpada barata. Aí aparecia um site de dropshipping na época, prometendo 300% de margem de lucro. Aí eu fiquei doido, eu falei, caraca, velho, eu não tenho 10%. Ou seja, gatilhos de promessas de 300%. Gatilho da recompensa. E foi aí que eu descobri, aí eu não confiei muito, o site era meio feio e tal, mas o cara dava um e-book lá de 3 maneiras de ganhar dinheiro na internet, no final de 2010. Olha. Aí ele falava de infoproduto, falava de afiliado e falava de produtos com direito de revenda, que são os PLRs hoje. Lá em 2010 ele já falava disso. E 3 coisas que ainda dão dinheiro, né? Sim. Então, ou seja, né, a gente fala muito das mudanças, das profissões, das novas profissões. Eu acho até engraçado quando a galera fala assim, as novas profissões do digital. Eu falo assim, cara, mas 10 anos já não é tão novo assim, né? Sim. Sim. Quando a gente pensa aí de Não, e já tempo. tinha muita gente que fazia dinheiro ali desde 2005, 2006, são os caras... Só que naquela época não tinha informação. Então, meu começo foi um pouco complicado porque não tinha curso, não tinha... Nossa, eu vou num evento que eu vou conhecer alguém que está fazendo. Sim. Eu nem sabia se era verdade, porque era tudo meio... Ninguém botava o rosto. Verdade. Então, era bem obscuro, assim. Não era igual hoje, que tá de fácil assim, acesso. Quando a garotada começa a reclamar da vida, eu falo, mas vocês não sabem nada. Quando eu vim para Sorocaba, né, eu tô no mercado há 18 anos. E daí, eu entregava folder, panfleto nas portas das universidades. Eu já entreguei folheto. Pra galera ir na minha palestra. Saiu uma notinha, eu ficava super feliz, saiu uma notinha minúscula no jornal falando palestra gratuita, não sei o quê. O que a gente fala hoje de marketing de conteúdo, Sim. de, entregar valor, o conteúdo pra depois a pessoa pegar e comprar teu produto, era literalmente o que eu fazia. Sim. Eu ia lá, dava palestra, tinha até um café aqui de Sorocaba que, coitado das pessoas que trabalhavam lá. Me escutaram 1 zilhão de... Se elas não investem na bolsa, eu dou errado. Aprenderam sobre dinheiro. Não, se elas não investem, alguma coisa tá errada. Mas eu dava palestra, sempre o mesmo assunto, mesma palestra, não sei o que, entregava o cadastro. Por quê? Porque se a pessoa aprendesse, ela ia começar a investir comigo. Sim. Literalmente o funil que a gente fala hoje do digital. Você aumentava o nível de consciência, como a gente chama hoje. Exatamente. Daí você fala, cara, não mudou, na verdade só melhorou com a ferramenta, com a tecnologia, etc. A vida das pessoas está muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Tem os desafios, né? Tem os desafios porque hoje a forma de veicular essas informações é extremamente viciante. Então, esse é o maior desafio que eu vejo hoje. A pessoa, às vezes, ela poderia usar uma ferramenta para ganhar dinheiro, um TikTok, um Instagram e tal, só que ela fica viciada no modo consumidor. E ela passa horas ali perdendo tempo e não usa aquela ferramenta como ela poderia usar. Então, para mim, esse é o maior desafio hoje das pessoas, a procrastinação por conta dessa... As redes sociais são feitas para te viciar. Essa é a verdade. Então, você tem que saber usar sem ser usado por elas. Aliás, você está nesse movimento, né? Assim, de provocar, de provar para as pessoas que isso foi criado para viciar. Porque, na verdade, é uma tendência você ir no automático, né? Sim. Então, você aprende ali, por exemplo, começa a usar uma rede social ou alguma coisa, você acaba nem percebendo que você vicia naquilo, né? Sim. Não, começa com alguns gatilhos. São os gatilhos da atenção, como eu gosto de chamar, né? Começa com alguns gatilhos. E os gatilhos são o primeiro passo antes do hábito. Quando vira um hábito, aí vira gatilhos internos, né? Toda vez que eu tô ansioso, eu pego o meu Instagram. Toda vez que eu tô entediado, eu pego o meu Instagram. Toda vez que eu tô triste, eu pego o meu Instagram, sabe? E assim, vamos lá, né? Não foi... Daí as pessoas vão, então culpa das redes sociais. Calma. Mesmo porque não foram as redes sociais que criaram isso em você. Na verdade, não. Por exemplo, quando você fala de alimentação, é exatamente o mesmo caso. É o mesmo caso. Então, eu gosto muito do livro, né, do Poder do Hábito, e hábitos bons e ruins estão enraizados na tua mente. Sim. Então, ou seja,
E é a mesma coisa, pô, até eu entender, né, quando cresci um pouco o que era a proteína, o carboidrato, qual o efeito que ele tinha no meu corpo, a gente não aprende isso quando a gente é criança. Não aprende. Né? Agora eu acho que com acesso à internet, etc., as crianças já estão tendo, e dentro das escolas provoca-se falar sobre isso, os pais estão se importando mais com a saúde dos filhos no sentido, mas não porque antes por maldade ou por coisa do tipo, por Falta não de saber. informação, né? Falta de informação. E daí você fala, pô, comia quando era criança, puta, era assim, óleo, né? As coisas fritas no óleo. Então, ou seja, era normal isso, né? Você comer um monte de besteira e de comer muito doce, muito chocolate, refrigerante, etc. E é um hábito que você cresce achando que aquilo é normal. E daí, justamente, você acaba desenvolvendo igual ao uso da ferramenta. Puta, é normal eu pegar o meu Instagram aqui e passar uma horinha ali. É normal. Você nem percebe mais que você gasta. Sabe uma das ferramentas que eu acho mais inteligente dos smartphones agora? Eu não sei se todos, né? No caso do iPhone ele tem, é de você conseguir enxergar quantas horas você está gastando com cada coisa. Sim. Toda vez que alguém me fala assim, eu não tenho tempo, eu falo, por favor, abre o seu celular aí que eu quero ver quanto de não tempo você tem. A primeira vez que eu vi isso eu fiquei assustado. Que eu ouvi que eu passava 7 horas. Aí eu não fazia ideia. Claro que eu uso para trabalhar, mas também eu perdia tempo. E eu falei, caramba, não sabia disso. Mas peraí, será que eu preciso 7 horas aqui, né? Exatamente. E quanto tempo é isso tudo? Porque assim, beleza, quando você organiza, tô fazendo uma pesquisa de, sei lá, vou olhar os outros redes sociais de outras pessoas para eu me inspirar ou para eu provocar e etc. Aquela horinha. Até um curso bem legal que eu vi uma vez de criatividade, da horinha, como que você, uma pessoa que precisa usar a criatividade dela o tempo todo, aquela horinha que ela caça coisas, assiste coisas diferentes para ela despertar a criatividade nela, Sim. né? Então, ou seja, até isso era planejado, até a hora, teoricamente, que ela estaria ali de boa, ela estava planejando para que ela tivesse um efeito depois no resultado dela, né? Interessante isso. Muito legal, muito legal. Mas basicamente foi assim o começo. Aí eu comecei em 2010 para 2011, demorei... Aí eu comecei a produzir conteúdo em março de 2011. Demorei 6 meses para fazer a primeira venda na internet. 6 meses? 6 meses. E 6 meses você estava vivendo do quê? Cara, meu irmão, eu morava com a minha mãe e com o meu irmão. Eu não tinha dinheiro, eu estava devendo 40 mil da empresa de lâmpada, que eu tinha feito com um empréstimo. Como que você decidiu vender lâmpada? Essa é uma curiosidade. Eu trabalhava... Foi meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei vendendo lâmpada. Tá. E aí eu saí para abrir uma empresa disso em outra cidade, em Osasco. Com um amigo meu da faculdade, que ele queria empreender. E aí a gente saiu da faculdade e do trabalho no mesmo dia e abriu a empresa. Sim. Tipo... Uma decisão muito inteligente. Muito tipo, inteligente. muito saudável. Muito saudável. Financeiramente falando, Peguei né? o empréstimo, porque eu ganhava R$800. Gente, tudo que hoje qualquer pessoa fala, não faça, né? Eu ganhava R$800 O mais por mês. interessante é que a gente vai falar, não faça aqui, nesse nosso podcast, e as pessoas vão fazer do mesmo jeito. Mas tudo bem, Exatamente. né? Não- tipo, a não- gente fala, não pô, façam estuda isso antes, faz uma reserva. Quando as pessoas escrevem pra mim, Exato. putz, aprendi aqui, entendi que posso ganhar dinheiro com o mercado financeiro, com o marketing digital. Meu, saí do meu emprego, peguei o empréstimo e vou fazer. Pô, não, pelo amor de Deus. Colocou uma faca nas suas costas. Inclusive Não. porque você, tipo assim, se obriga a dar certo. Daí você começa a tomar todas as decisões erradas porque você se obrigou a dar certo. Exatamente. Não, foi difícil, foi difícil. E daí você pegou o empréstimo e aí, como foi? Eu peguei empréstimo, aí eu abri essa empresa com esse meu amigo da faculdade. Só que depois de um mês eu vi que eu não queria. Tipo, eu falei, eu entrei num negócio que eu não gostava do que eu fazia. Eu achei que o problema era eu ser funcionário, mas não, o problema é que eu não gostava daquilo. Sim. E depois de um mês eu percebi, nossa, o que eu fiz, velho? Tipo, E você estava fazendo faculdade do quê? ADM. De ADM. ADM. Eu saí no 6º semestre, tava quase acabando, eu saí. Você saiu antes de terminar ela? Eu saí do... Não, eu saí da faculdade e do trabalho no mesmo dia. Entendi. Pra abrir esse negócio. Interessante que você foi fazer ADM que poderia te ajudar a empreender, né? E daí você abandonou Eu o estudo confesso ali do que a minha negócio. faculdade eu não aprendi muita coisa prática. Esse é o ponto. Eu fiz ADM também e assim, eu bato muito na tecla, né? Até por isso que a gente criou agora o Shark School, para ter uma visão de um administrador, uma visão de gestão de negócios, mas na prática. Né? O que realmente funciona, Isso vai ajudar como muita gente. funciona. Exato, porque assim... Eu acho que ainda tem um sistema educacional que precisa ser repensado no Brasil, que é justamente de você ter o professor ensinando a teoria e não a prática, né? É por isso que, inclusive, eu acho que o digital cresceu tanto, né, Elias? Sim. Porque, assim, tá todo mundo meio cansado. Você não quer aprender com o cara que sabe na teoria, você quer com o cara que viveu isso, pô. Eu quero aprender com o cara que já fez alguma coisa no digital. No teu caso, pô, se o Elias já viveu disso, já ganhou dinheiro com isso, ele sabe fazer.
né? Não Sim. adianta ser o cara só da teoria. É, porque eu passei 3 anos na faculdade, não terminei eram 4 anos. Tipo, às vezes em um curso que eu fiz de 5 dias, eu aprendi coisas mais práticas do que naqueles 3 anos. É claro que eu não sou contra a faculdade, eu acho que o médico precisa fazer faculdade. Tem várias profissões que é obrigatório. Mas tem algumas coisas que você não precisa de faculdade para fazer. Tipo, empreender, eu acho que pelo menos a faculdade de administração não me ajudou em nada, assim, nada. Eu vou te falar que tem algumas faculdades de ADM que são, acho que, muito boas, que estão se repensando e etc. Mas eu acho que tem um ponto bem importante que é você entender como que você também busca essa prática e os professores, né? Eu acho que até um movimento natural que está acontecendo e que eu acredito bastante das faculdades cada vez mais contratarem professores convidados que são grandes empresários. Isso né? é legal. Então você pega, por exemplo, uma FGV, uma INSPER, uma IBMEC, eles já têm esse conceito, né? Isso então, é legal. tipo, eu já participei de algumas que, eu fui como convidada, né? E daí, tipo, para trazer a prática também, tem desafios, etc. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? Não fazer por fazer. Sim. Mas é o que você falou, tem profissão que, você não vai num médico que aprendeu pelo YouTube, né? Então, ou seja, exatamente. tem vamos deixar muito claro aqui que não estamos falando que as universidades vão sumir. Sim, eu nem sou contra, eu acho que cada um Agora vai... tem um outro ponto que principalmente eu acho que um público mais novo que nos acompanha precisa saber, aqui já aconteceu de vir aluno e tal, e falou, putz, os pais vieram me conhecer, porque o nosso aluno tinha 16 para 17 anos, e falou, eu vim conhecer vocês, não sei o quê, porque ele não quer nem estudar mais faculdade, não quer fazer mais universidade, não sei o quê, não. E vocês são contra? Eu falei, não, nunca falei isso. Pelo contrário, inclusive porque ele sair da tua casa e ele ter que dar satisfação pro professor e ter que passar pelo desafio de fazer novos amigos, de fazer novas conexões e não sei o quê, todo mundo tem que passar por essa experiência. Porque aqui no Brasil, inclusive, a gente ainda é muito, tipo, filhinho de papai, de mamãe, que fica em casa sendo protegido. Sim. Então eu sei que muita gente tá ralando e tudo mais, mas assim, você ficar em casa, né? Você pega alguns outros locais, eles saem muito cedo para morar em outros lugares, né? E isso faz com que você cresça. Com certeza. Então, ou seja, não é só o fato de não ter grana ou ter grana, a gente não tá falando sobre o estilo de vida que você tem dentro da sua casa. É o fato de que você tenha que se virar. Sim. Isso, com certeza, já é um grande aprendizado. Foi o que o meu chefe pagava a minha faculdade, né? Ele falou, velho, não tô te falando que você vai aprender muita coisa, mas vai que vai ser bom, vai abrir sua cabeça, você vai conhecer gente nova, foi legal. Isso então tem os e que legal a visão do teu chefe, né? Porque ele queria que você estudasse. Queria. E mesmo assim você abandonou ele. O ciclo fechou. Mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele foi o único emprego que eu tive na minha vida e ele me deu uma oportunidade que eu não me daria, porque eu não sabia fazer nada na época. Ele me treinou, me ensinou. Foi com a tua cara, viu uma luz em você ali. Foi com a minha cara, viu uma luz e me deu uma oportunidade, assim. E às vezes, né, aí que tá, né, a gente precisa justamente dessas pessoas, né? Assim, eu não estaria na Bolsa de Valores se não fosse meu irmão. E o meu irmão não estaria na Bolsa de Valores se não fosse o professor dele de economia, que olhou pra cara dele e falou assim, você deveria aprender Bolsa. Só que ele falou isso, ele até fez uma live outro dia, o professor chama Gentil, fez a gentileza. Fez a gentileza. E daí ele fez uma live com esse professor e o professor até comentou e falou, mas eu falei isso pra muitos alunos, não fique chateado, né? Não foi só pra você, mas falei pra muitos, mas muitos, quase nenhum seguiu, né? Sim. Então, ou seja, como às vezes, né, as oportunidades, elas estão na fala de uma pessoa que está acreditando no teu potencial, que está realmente enxergando algo que você não está enxergando naquele momento. E às vezes você só se permitir, pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê muita coisa, né? Sempre vai ter, antes de qualquer mudança na sua vida, tem um fato ali, um incidente citante que a gente chama no storytelling, né? Que é aquele momento que uma chama é despertada. Tipo, alguém fala alguma coisa. Meu irmão me deu um livro uma vez que também eu li o livro e falei, caramba, foi um fato novo. Então sempre tem aqueles detalhezinhos na vida que às vezes a gente não leva muito a sério, mas que poderiam desencadear uma mudança. Sim. Então a gente tem que ficar atento sempre a esses movimentos, né? Legal. Elias, eu acho que é muito bacana, né, a provocação, o movimento que você causa nas redes, e sempre com muito propósito, porque a sua vida foi transformada, né? Então, ou seja, você tem uma história real de que você tinha um monte de crença sobre grana e tudo mais. Eu queria até que você contasse um pouco sobre isso, né? O que dentro da tua infância, você, não pensava em ser empreendedor, não pensava em ganhar dinheiro. Nada. Eu nasci de uma família bem simples, né? Meu pai é judeu. Eu brinco, eu falo que é o único judeu pobre que eu conheci. Bem na minha vez, tinha um judeu pobre. Mas meu pai foi sensacional, mas ele teve muita grana antes de eu nascer. Meus irmãos, por pai de pai,
Falam Pô, que ele... você nasceu e você deu prejuízo pro seu pai nesse nível? Cara, eu dei maior prejuízo. Mas foi antes de eu nascer Eu que sabia ele... que filho custava caro, mas não sabia que era assim. Não, pior que eu dava trabalho. Antes de eu nascer, ele perdeu tudo. Ele tinha alguma coisa de tecido, roupa, loja, não sei exatamente o que ele tinha. E meus irmãos, pai de pai, falam que ele podia ter comprado um quarteirão inteiro. Quem conhece o bairro do Bom Retiro, em São Paulo, aquele quarteirão ali que pega Três Rios, Amazonas, não sei se Rua da Graça e Rua Prates. É um quarteirão gigante. Tinha uma casa lá que era todo aquele terreno, ele poderia ter comprado e não comprou, e depois disso ele perdeu. Hoje são vários prédios ali, enfim. E aí eu já nasci nessa fase mais de escassez, né? Então minha mãe veio da roça, trabalhou na roça, na Bahia, veio trabalhar como diarista aqui em São Paulo, de faxineira mesmo. Então, para me proteger, sempre o que ela repetia em casa é, ó, a gente não tem dinheiro, você não pode gastar, isso aqui não é pra gente não comprar nada, não pode comprar nada. Até hoje, se eu chego na casa da minha mãe com um tênis novo, ela, você gastou quanto? Tipo, até hoje. Ela tem ainda essa mentalidade. E foi martelada na minha cabeça isso, o tempo todo. Então eu lembro que eu ganhava R$ 800, aí meu chefe casou, ou o irmão do meu chefe casou, não lembro. Ele tava meio mamado, meio bêbado, aí ele chegou pra mim e falou, ó, daqui a pouco você vai estar ganhando R$ 5.000 aqui com a gente. Eu não acreditei. Porque minha mente não acreditava ser possível que eu pudesse ganhar R$ 5.000. Então é impressionante como o que a gente acredita molda o que a gente faz. Porque se a gente não acredita que a gente pode ter uma realidade melhor, a gente não vai fazer coisas que levariam a gente para aquilo. A gente não vai nem tentar. E você já acha que assim, a mudança de ambiente, ela já colabora para isso? Porque é o que você estava falando, putz, você fica escutando. Então você não conhece ninguém que ganha 5 mil, por exemplo. Exatamente. Como que você vai ganhar 5 mil? Não, colabora. Né? Então, ou seja, Colabora. você já tem isso. Mas óbvio, também tem o ponto que eu acho que tem muita gente procurando aquele, o gatilho, o ponto de virada, e não sei o quê. Não é só um, né? Porque tem que ser, eu brinco até assim, água é mole em pedra dura, tanto bate até que fura, essa é a frase que todo mundo conhece. E é justamente isso, né? Quanto mais você vai sendo provocado, eu deveria dar atenção para isso. Não é uma vez que você vai ver isso que você vai mudar totalmente Não, a tua crença, a tua uma mentalidade, etc. Então é um trabalho. Afinal, você tem o hábito de pensar assim. Você já tem essa crença enraizada na tua mente há muito tempo. Sim. Mudar do dia para noite não é fácil, né? E você vai arrastar isso, mesmo com ainda Não, é uma luta. algumas coisas. É uma luta. Mas é uma jornada, né? E a crença, ela vai mudando conforme você vai tendo novas experiências. Sim. Então, acho que o Tony Robbins falava que a crença era tipo uma mesa e ela era sustentada pelas pernas da mesa. São várias pernas ali da mesa que sustentam. Aí, às vezes, você vai tirar uma. Opa, já tem aquela crença que está um pouquinho mais fraca. Aí tira outra, daqui a pouco a mesa cai. Sim. Então, é um processo para você mudar as crenças. Não é tipo... Você tem que ver, tipo, ter evidências contrárias. Aí, para você ter essas evidências contrárias, você tem que se expor. Você que tem as exposições no mercado. Tipo, você tem que se expor, aí você vai vendo que não era aquilo que você achava. Pô, eu fiz isso, eu achei que era daquele jeito e não era. Sim. Eu achei que era de um jeito e não é aquilo que eu pensava. Eu adoro isso, né? De você se permitir realmente enxergar com seus próprios olhos aquilo. Fala, putz, no mercado financeiro não dá dinheiro. Tá, mas se permita conhecer e você toma suas próprias decisões. Eu falo, não convenço ninguém, você se convence. Sim. Então você olha, muitas vezes até as pessoas falam, putz, meu pai não tá me apoiando, o que eu faço para ele entender? Bota ele do teu lado para assistir uma aula com você. Ele vai ver com os próprios olhos. Não gasta tempo tentando mudar a mentalidade da outra pessoa. Mostra para ela, tipo, pelo menos permite que ela tenha acesso àquele conteúdo, né? Sim. Mas esse negócio de pai, geralmente o pai só vai acreditar quando você tiver com o resultado. Minha mãe, Contra números, não há argumentos, é uma frase maravilhosa. Então você tem que entender, tipo, o que é o processo, Sim. que eles vieram de outra realidade, né? Sim, Como é que eu vou explicar para minha mãe que tem... Minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 41 anos, então, tipo, ela já tem a idade um pouco mais avançada. Como é que eu vou explicar para ela... Para uma jovem, tá? Eu tô com 35. Não, mas como é que eu vou explicar para ela que veio da roça, que não Sim. teve estudo, que não fez nem o ginásio, que a internet... Tipo, o que é o marketing digital, ela não vai entender. Sim. Então ela sabe hoje que eu mudei minha realidade, mas tipo, eu não fico tentando também explicar tudo, porque ela não vai. Então muitas vezes seus pais não vão entender, embora hoje
até qualquer área de atuação vai precisar do digital, né? Vai precisar desses novos mercados, todo mundo tá abrindo a mente. Você acabou provocando aqui, né? Falando que acabou conhecendo quando você foi entender como que você podia ter uma margem melhor com as lâmpadas e conhecer esse mercado, etc. Mas qual que foi a tua entrada mesmo no digital? O que você começou? Já foi no famoso jogo do texto? Não. O que você começou aí? Naquela época tinha um fenômeno que acontece até hoje no digital, que é os caras criarem um curso para ensinar você a vender o próprio curso deles, que é a famosa pirâmide digital. E naquela época tinham caras que vendiam isso, que eram produtos que chamavam kits de dinheiro, não sei o quê, que era um e-book, que ele ensinava as estratégias de marketing digital. Então ele ensinava, ó, você tem que produzir conteúdo, você tem que agregar valor e no final você oferece o seu produto. Só que eles ensinavam a vender o próprio produto deles. Então o que eles ensinavam? Ó, você vai criar um blog sobre dicas de marketing digital, você vai ensinar essas coisas aqui e vai vender o meu próprio produto. Só que desde o começo eu achei isso estranho. Eu falei, cara, mas eu não tô ganhando dinheiro. Como é que eu vou ensinar se eu não tô ganhando? Sim. Então eu segui a dica do cara, eu criei um blog para falar sobre dicas de marketing digital. Só que eu falei, cara, eu vou fazer um blog também de uma coisa que eu gosto. Aí eu fiz um blog de musculação, que era uma coisa que eu fazia, que era uma coisa que eu gostava. Você sempre gostou? Sempre gostei, já treinava, tipo, era viciado mesmo em musculação. E aí eu fiz um blog de musculação e um de marketing digital. O blog de musculação, aí o que eu fazia? Eu postava artigo todos os dias e eu focava em SEO. Eu fiz um curso, eu tinha um cartão de crédito, era o último dinheiro que eu tinha. Era R$2.000 no cartão de crédito, no último cartão de crédito lá. E eu com a dívida. Aí, o que eu falei? Eu falei, cara, eu tenho 1 ano para dar certo nisso. Eu peguei o cartão, comprei uma hospedagem, 1 ano de hospedagem, 2 domínios e um curso de SEO na Paulista. Que era de uns caras que davam lá 2 dias ensinando como você ranquear um site nas primeiras posições do Google. E aí eu fiz esse curso, registrei os 2 blogs, um blog de musculação e tal, e eu escrevi artigo todos os dias para cada blog. Era o artigo, eu dava uma dica e no final botava o link de algum produto. E o blog de musculação começou a bombar, o outro não. Tipo, o blog de musculação depois de um tempo estava com 10.000 acessos por dia. E o outro dava 500 acessos por dia, 600. E então já, tipo, ali eu já tive, o caminho não é você, tipo, fazer o que está todo mundo fazendo ou ensinando, é você realmente usar aquilo que você tem de bom. Tipo, você pegar a sua habilidade, porque é muito fácil hoje você vai em eventos, mastermind, você olha pro cara, eu tô ganhando dinheiro com isso. Tá, mas Sim. é você que tá ganhando dinheiro, não é o nicho, é porque você é bom naquilo. Eu não preciso fazer o que você faz, eu posso empreender naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho capacidade. Na verdade, você lembrar que o marketing, ele é uma ferramenta. Sim. E nada mais é do que comunicar. Né? Exatamente. Então, a galera fala do marketing digital, Tá, comunicar digitalmente. É um veículo. Mas, tipo, você tem que ter uma estratégia de marketing, você tem que ter um branding, igual você falou, puta, entrei lá no site e achei feio. Não converteu. Não converteu. Entendeu? O cara podia ter um baita de um conteúdo. Sim. O cara podia ser, né? E também outra imagem que as pessoas acham que, pô, o cara tem que ser muito bonito, ou tá muito bem arrumado. Não, ele tem que passar uma verdade, uma sinceridade e tal. Tem alguns cases, não vou dar nomes aos bois, mas tem alguns cases aí que vende muito bem e o cara, assim, esteticamente falando, você fala, um cara é meio esquisito, né? Sim. E, pô, eu já fiz live foi muito interessante essa história. Era um cara que era açougueiro e tal, e ele tava com um topete de gosto duvidoso. E a galera tava falando mais do topete do cara do que... Caraca. E o cara só tava lá pra falar que ele tava ganhando dinheiro. Ele falou, o que eu ganhava em um mês, eu ganhei num dia. Pô, sensacional. E legal que o cara tava se expondo ali, ele nem precisa, porque ele não tava ali pra vender nada. Sim. E o pessoal preocupado com o topete do cara, né? Então, às vezes a gente perde a chance de ver algumas coisas por causa disso. Mas é importante, é uma comunicação. Como que você vai comunicar? Até viu algumas postagens bem legais, assim, você vai pegar e você vai num nutricionista e ele come mal. Não tem lógica? Não tem lógica. Tipo, por que você tá nivelando a tua vida pra baixo? Entendeu? Você pode estar com os melhores. Sim. Pô, eu vou pegar e vou aprender sobre musculação com um cara que nem treina, que nunca treinou e que nunca... Pô, o cara tá literalmente me passando um conteúdo pra me vender alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, eu acho curioso, né? Porque eu fui conhecer o digital depois que eu já tava no mercado. Na verdade, o mercado financeiro tá na minha vida há 18 anos, como eu falei, né? Folder, não sei o que, sempre teve marketing envolvido. Então eu estudava as estratégias e tudo mais. Daí eu falei, o digital é um jeito de eu escalar, de eu ganhar mais audiência.
Então, deixa eu estudar isso daqui para adotar na minha vida. Mas todo mundo que eu conhecia do marketing digital era alguém que aprendeu marketing digital e daí foi encontrar um produto ou alguma coisa para vender. Sim. Não que necessariamente, tipo, igual o teu caso, por exemplo, da musculação. Gosto disso, então vou falar sobre isso. Sim. Era o contrário. O cara, tipo, procurava assim, deixa eu ver, isso daqui deve dar dinheiro, vou focar nisso aqui. Exatamente. Porque sempre aquela frase, né, o negócio do outro é mais, o jardim do outro é mais verde e tal, e tem muito disso. Daí você já falava de musculação, você já tinha um público mais masculino, né? Porque pega muito mais... Era um blog, eu não aparecia, tipo, ninguém sabia que era o Elias. Era um blog que eu escrevia os textos lá, a dica do que eu fazia. Você sempre gostou de escrever? Sempre. Sempre. Desde a escola, eu lembro que as professoras liam as minhas redações, lá que elas davam exercício de escrever uma redação. As professoras liam as minhas na frente. Que legal. Porque eu viajava, eu era criativo e tal, eu sempre gostei de escrever. Por isso, foi isso que me chamou a atenção no digital. Porque naquele e-book que eu li, das 3 melhores maneiras, o cara falou, é só você escrever um artigo e no final colocar o link. Eu falei, eu gosto de escrever. Legal. Eu sou bom em escrever. Então, pra mim, essa parte de escrever sempre foi uma habilidade que eu tinha. Não foi um negócio que eu desenvolvi. Desde a escola eu escrevia redações ali. Claro que depois eu aprendi técnicas e tal, mas eu tinha isso dentro de mim já, sabe? Porque não adianta você pegar e não gostar de escrever e você ficar tentando ser um copywriter, por exemplo. Exatamente. Né? Isso pra mim já é o básico. Eu básico. bato muito nessa tecla. Porque no digital sempre querem te vender a ideia que existe o melhor jeito de ganhar dinheiro na internet. Sim. Só que o melhor jeito depende das suas habilidades. Às vezes você vai ser um ótimo gestor de tráfego e um péssimo copywriter. Sim. Mas você vai ser um ótimo gestor de tráfego. Por exemplo, no cara que é o trader, a gente sempre bate muito nessa tecla. Cara, eu quero trabalhar no digital. Você já deveria aprender isso com o tráfego. Porque é muito parecido. Sim. É análise. É análise. Então, ou seja, são números, é um trabalho analítico. Analítico. Acho que aí vem um outro ponto que é bem importante de dizer, que é o autoconhecimento, né, Elias? Eu acho que a gente passa uma vida inteira buscando isso. Eu queria até explorar um pouquinho disso aqui, né? Você passou por essas transformações ao longo da tua jornada. Então, assim, se a gente falar sobre isso quando a gente é mais novo, na nossa infância, a gente vai abreviar um monte de frustrações na nossa vida. Sim. Né? Começando com até de relacionamentos, etc. Porque, putz, eu não me conheço, como que eu vou saber o que eu quero? Né? Não sei o que eu quero nem pra minha profissão, nem pra minha vida pessoal. Você acaba não sabendo. Você acaba indo nesse efeito manada de, vai por aqui que isso daqui é o sucesso. Ou vai por aqui que você vai ser feliz. Sim. Aí sempre todo mundo tem uma receita de bolo, né? Tipo, beleza, você casa com uma mulher assim, assim, assado, você casa com um homem assim, assim, assado, que você vai ser feliz. Ou você trabalha num negócio assim, assim, assado, que você vai ser feliz. Então, ou seja, a gente não se permite se conhecer, e daí acaba caindo nisso. O que é melhor? A primeira coisa que eu sempre pergunto é essa mesmo. O que você gosta? O que você gosta? O que você tem capacidade? O que você eu tem? não sei o que eu gosto. Mas por exemplo, o que você faz no teu tempo livre? Você falou, por exemplo, de escrever. Eu escrevi agora 2 livros, né? E uma das minhas amigas, né, da minha infância, que me provocou a escrever porque eu competia com ela em concurso de redação. E eu ganhei alguns concursos de redação e eu tinha esquecido dessa habilidade, tipo assim, dessa coisa natural que eu fazia, de escrever. Inato, sim. Então, assim, às vezes você não percebe uma coisa que você faz muito bem feito. Sim. Que daí também é um outro ponto, né? Quando as pessoas começam a elogiar alguma coisa que você faz, escutar, né? Então, até a questão de eu ter me tornado uma pessoa comunicadora foi porque as pessoas falam, você fala bem, putz, você explica de um jeito didático. Daí eu dava aula para os meus amigos na faculdade, Sim. dava aula para os meus amigos no colégio, não sei o quê. Aí eu percebia que toda vez que ia ter prova, a galera ia para minha casa para estudar comigo. Então, ou seja, você começa a ver que você tem uma habilidade ali de tradução, Sim. de deixar didático alguma coisa. Né? Igual você falou da escrita. E que muitas vezes a gente tá deixando de lado. Tem um monte de gente aí que escreve super bem. Eu ganhava dinheiro na escola escrevendo, sabia? É? Por exemplo, tinha um trabalho... Cartas de amor? Não, na escola pública. Porque assim, eu tive bolsa do primário no ginásio. Então eu consegui estudar em escola particular 100% de bolsa. Show. E aí a escola que eu estudei no ginásio, ela fechou. Aí eu tive que ir para a escola pública que meu irmão estudava. Tipo, parece que eu entrei no primeiro colegial aprendendo o que eu aprendi na 4ª série. Era, tipo, muito diferente. Puts. Então, o que eu fazia? Triste, né? Por quê? Triste, mas eu empreendi lá. O que eu fazia? Eu fazia meus trabalhos muito rápido. E aí eu cobrava R$5 para fazer o trabalho das outras pessoas e eu fazia com letras diferentes. Cara! Eu mudava a minha letra e mudava... Você não dava nem o trabalho do cara passar limpo, meu. Não, eu escrevia, o cara me pagava, faz o meu trabalho aí. E eu escrevia o trabalho inteiro, às vezes eu pegava uns 5 trabalhos para fazer e escrevia com letra diferente. Um eu fazia com letra de forma, um com letra de mão.
E conteúdos diferentes, assim. Não, genial, porque você foi muito melhor do que eu, porque na faculdade eu fazia isso, mas de graça. Eu tinha uma amiga na faculdade que eu adorava ela, e eu queria que ela, tipo, continuasse na minha turma, né? Então eu passava ela nas provas, eu fazia a minha e a dela. Não. Só que daí, no caso dela, pra ela passava limpo com a letra dela, né? Porque minha letra e a dela era totalmente diferente, mas eu não sim. tinha essa habilidade sua. Não, mas mesmo porque também o tempo da prova eu tinha um tempo escasso, né? Eu tinha que fazer a minha prova e a dela no mesmo espaço de tempo que eu faria uma. Caraca. Né? Então era puxado o negócio, assim. Eu nem lembrava disso, mas quando você vê seu passado, tem pistas do que você Eu vou é bom, encontrar a minha professora e pedir perdão pra ela, porque eu passei. Mas eu acho que ela nem vai se importar, porque essa minha amiga formou lá e tá tudo certo. Exatamente. Mas é interessante, né? Porque são habilidades que você vai desenvolvendo que você pode resgatar na tua profissão. Então a gente fala do copy, o quanto tem valor no copywriting hoje? Não. É super difícil de encontrar copywriting. Eu até provoco muita galera que, por exemplo, estudou direito e que não gosta muito. Ou até gosta, tal, mas advogado já lê e escreve pra caramba. Já, assim, meio que... É um profissional que eu acho que combina, por exemplo, com o copywriting. A leitura precede uma boa escrita. Sim. Então, se você gosta muito de ler, a tendência é que você escreva melhor do que quem não gosta. Sim. E é um resgate que a gente tem que fazer, né? Duas coisas que o brasileiro, infelizmente, tem um trauma ali. Não escreve bem o português e não sabe matemática, né? Então, essas duas coisas... Aí fica difícil, por exemplo, o cara ser do tráfico, por exemplo, e mexer com um analítico se o cara não gosta de analisar números, né? Exatamente. Então, tem que fazer as pazes com os números ali. Mas tem gente que já gosta e pode ganhar muito dinheiro também com isso, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem inúmeras profissões. Então, no caso do copy, é o que você mais se identificou? O que eu mais me identifiquei? Tipo, a habilidade de você fazer com que uma pessoa preste atenção em você e siga uma instrução sua, acredite em você. Sim. Porque muitas vezes você sabe o quanto o mercado financeiro pode mudar a vida de alguém. Você sabe disso. Mas tem muita gente que não acredita. Sim. Então, com copy, você consegue convencer essa pessoa de algo que vai ser bom para ela, que é a diferença de manipulação e copy, né? Manipulação é você convencer a pessoa de fazer algo bom só para você. Com copy você consegue, tipo... Persuadir, que é a habilidade de você conseguir mostrar para ela um caminho que vai fazer bem para ela. Vai fazer bem para ela, vai fazer bem para você, vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, é isso que une, né? Você, às vezes, por exemplo, você descobriu a cura da AIDS. Para que alguém acredite nisso, você vai precisar de copy, vai precisar de comunicação. Exatamente. Senão você vai morrer com a cura da AIDS aí para você e ninguém vai se beneficiar disso. Sim. Então você pode ter a melhor estratégia, o melhor conhecimento, algo que poderia realmente ajudar as pessoas. Para que isso chegue nas pessoas, você precisa desenvolver essa habilidade ou ter alguém na sua equipe que manje disso. Ô, Elias, e quando a gente fala de comunicação, obviamente não é só para negócios. Não. Né? Então seja para a vida pessoal vem. também. Lá vem. Vamos falar dessa sua habilidade. Você sempre foi chavequeiro? Vamos começar por aí, vai. Nunca. Como que você desenvolveu esse... Porque, era... para quem não sabe, conta o que é, né, o jogo do texto, acho que ficou, assim, marcou a tua vida, né? Marcou. Principalmente você pegou uma dor que todo mundo tem, que é o famoso chaveco. Sim. Então, caras muito bonzinhos, muito bom coração, boa índole, mas eles não estavam chegando nas mulheres certas, né? E as mulheres não estavam enxergando isso neles. Você é igual o famoso hit do filme? Era parecido, só que... Porque eu era um cara muito tímido na escola. Eu não ficava com ninguém. Tipo, eu não conseguia, eu tremia. Se alguém falasse, aquela menina tá afim de você, eu começava a tremer. A menina que tinha que te agarrar. Exatamente. Mas eu não tinha essa sorte. Então... Não tinha essa sorte. E aí, eu comecei a perder essa timidez quando eu comecei a andar com os amigos meus que iam pra balada e não sei o quê. E aí eu comecei a ver o que os caras faziam. Eu falei, pô, é tipo aquela mudança de crença. Falei, é isso que funciona? Eu falei, tá. E aí eu comecei a viver, tipo, esse mundão de balada. Eu saía com os meus amigos da faculdade. Isso antes de entrar no digital até. Uhum. E aí quando eu entrei no digital, a primeira coisa que eu me apaixonei foi copy. Primeira coisa, então eu escrevia muito, os artigos e tal. E aí eu fui no evento, que o cara deu uma ideia de 10 negócios que ele faria se ele não fosse trabalhar com marketing digital. E um desses negócios era um produto gringo que vendia muito, chamado Text Your Wife to Bed, que era como você, o marido, que está com o casamento frio, ele vai aquecer o relacionamento com mensagem de texto. Genial. Aí e ele tinha... 95% dos brasileiros estão, nesse momento, procurando no Google exatamente. esse curso que você acabou de falar. Exato. E o cara vendia muito, era absurdo esse cara. Não, e mais barato o jogo o cara manda mensagem de texto do que as joias, as flores, tá vendo, gente? Exatamente. Tem um caminho mais simples. Mais barato, mais efetivo. E nessa hora veio uma luz assim.
E se alguém fizesse isso para solteiro? E aí nasceu a ideia do jogo do texto. Foi nesse dia, tipo, é aquilo que você falou. Às vezes alguém fala alguma coisa, ele falou para 300 pessoas lá, Sim. dessa ideia. Só que eu... E pro casado você nunca fez, não? Porque Esse produto você eu ainda quis? não casei, né? Ah, entendi. Vou casar em setembro, mas eu não fiz porque eu não sou casado. Né? Então eu comecei Mas como o curso já estava pronto lá, né? Tipo, que é meio normal também você pegar um produto que já deu certo lá fora, você traduzir e você vender aqui, né? Então você fez até você teve uma ideia incrível, né? Mas mais trabalhosa do que se fosse, por exemplo, só traduzir esse curso que ou tem trazer, muita não gente sei. que faz isso no Brasil hoje da forma errada, que não pode. Sim. Né? O certo seria fazer o que o nosso amigo Aníbal fez. Sim, não, então, de procurar era... aquela empresa, licenciar, os coisa do caras tipo. não fazem isso hoje, os caras copiam. Sim. Mas, enfim. Então, mas seria um caminho, seria um caminho. Só que eu não tinha experiência, não tinha Aí você ainda... falou, eu não sou casado, sou solteiro, então vou fazer para solteiro. E eu criei todo um método que era copy. Era tipo a mesma estrutura que eu usava. Porque eu já tinha... Você era ruim de chaveco presencial, mas você era bom então já no texto. Não, eu já tinha virado bom no chaveco você já presencial. você já tinha virado bom no chavequeiro. Já entendi. tinha, eu já estava indo em balada, Já estava testando o mercado, já estava testando o mercado. Já tinha números sobre a conversão. Exatamente, taxa de retorno. Porque na época nem tinha WhatsApp quando eu criei. Não tinha WhatsApp ainda. Então, o que eu fazia? Eu ia na balada... Nesses momentos, quando você fala assim, nem tinha um WhatsApp, eu penso, putz, como a gente era feliz e não sabia. Mas eu vim voltando. Exatamente. Tanto é que eu fui um dos últimos a instalar o WhatsApp. Eu lembro que uma vez eu falei com uma menina por mensagem de texto, ela falou, eu só converso com mensagem de texto com você e com a minha avó. Ela falou isso pra mim. Eu sempre demoro pra entrar nessa... Sabe que a minha irmã, né, minha irmã é casadíssima e o marido dela não tem Instagram até hoje, e ele... tem agora o WhatsApp por causa do grupo da família. É mais fácil eu mandar um e-mail para ele, ele vai me responder mais rápido que o WhatsApp. Do que o WhatsApp. Ainda ele é um cara esperto. E aí foi aí que eu desenvolvi, né? Então, na época, como é que funcionava? Você ia, chavecava a menina na balada, pegava o telefone dela. Tá. Aí eu saía da balada lá com 10, 15 telefones. E depois eu ia lá pro jogo do texto pra sair com ela. Entendi. Então era assim que funcionava Você pegava o lead dentro da balada, exatamente. Aí você pegava e ia converter ele depois. Converter o lead. Não convertia na balada, então era no jogo do texto. O ideal era ter alguma conversão na balada, mas depois tinha as outras conversões. O lead quente converte ali, mas tinha os leads mais frios que você converte depois. E daí, mandava as mesmas mensagens pra todo mundo? Não, eu sempre gostei. Você não começa com oi sumida, né? Tipo... Era isso que eu batia. O jogo do texto era justamente para ir contra o oi, tudo bem. Sim. Porque o oi, tudo bem, ele funcionava, só para o cara entender o gatilho da atenção aqui, só bom. Por exemplo, imagina lá uma mulher bonita. Ela tá no Tinder, por exemplo. Ela recebe 50 mensagens todos os dias. Se o cara for Brad Pitt, ela vai responder o oi, tudo bem dele. Sim. Agora, se o cara não for, ele vai precisar chamar a atenção dela de alguma outra forma. Sim. E aí vem a comunicação. Tá. Então, o jogo do texto era um curso que eu ensinava o cara a se destacar com base em comunicação, a chamar a atenção dela por algo diferente. Os primeiros eu dava muita coisa pronta pro cara, só que depois eu vi que foi ficando famoso e as mesmas mulheres recebiam a mesma mensagem 10 vezes de caras diferentes. Putz! Aí teve um vídeo que tava Aí você percebeu que deu certo, né? Não. É igual quando você tem a pirataria, né? Você descobriu que você deu certo nessa vida é quando você tem pirata. Exatamente. Teve um vídeo no YouTube que tava com 10 milhões de views que eu ensinava um modelo pro cara. Daí todo mundo começou a ver. Todo mundo começou a usar. Aí as minas, tipo, é a 10ª vez que eu recebo essa mensagem, o que tá acontecendo? E o que foi o mais famoso, assim, de chamar atenção? Não, esse modelo desse vídeo foi um que viralizou, porque era algo que eu chamava curiosidade com base em algo que tinha na foto da garota. Tipo, era algo que o cara falava, nossa, eu vi um negócio nessa sua foto que não sei, eu nem lembro mais como era a mensagem, mas era uma curiosidade assim. Que se você for ver, eu descobri depois isso. É o mesmo gatilho da atenção que o Facebook usou. Sabe como o Facebook... tem um documentário chamado Dilema das Redes. Você viu esse documentário? Não. Assiste. Dilema das Redes. Que ele ensina como o Facebook criou o hábito nas pessoas de usarem o Facebook. Tudo começou com gatilhos da atenção. Então, qual que era o maior gatilho da atenção do Facebook? Fulano de tal te marcou em uma foto. Pronto. Você quer ver? Nossa, como é que eu fiquei nessa foto? Será que eu tô... Como assim? Alguém me marcou na foto? Será que eu tô bonito? Será que eu tô feio? Será... As pessoas voltavam pro Facebook sempre que tinha marcações em foto. Era a maior taxa de abertura de cliques
de retorno pro Facebook nesse Nossa, meio. engraçado você falar isso, que isso funciona ainda, né? Quando você Funciona. fala do Instagram, tipo, meu, se marcar as pessoas, elas vão lá. Elas vão ver. Até live, né? Se colocar assim, fulano, tipo, pô, eu começo minha live, marcou você. Você escrever no título, marcou você, um monte de gente aparece, né? Exatamente. É muito engraçado. Então era uma linha, nessa linha essa mensagem. Só que depois eu comecei a ensinar o pessoal a o quê? A estudar o público-alvo, que é fundamental nos gatilhos da atenção. Então o que eu ensinava o cara? Eu falei, ó, você Não vai só no... copiar o que você estava ensinando. Exatamente. Você vai no perfil da garota, olha as fotos dela, vê o que ela gosta, Sim. vê um pouco da personalidade dela, procura objetos nas fotos, coisas para você puxar assunto em cima daquilo, e eu dava estruturas para ele usar. Só que ele tinha que encaixar o conteúdo com base naquilo que ele viu. Sim. Então é tipo, todo copywriter ele tem os swipe files, que o pessoal chama, né, que são estruturas que já foram vencedoras, Sim. que você em cima dessas estruturas pode criar novas mensagens. E olha que interessante, né? A gente tá falando ainda de vida pessoal, Sim. de relacionamento, e que tudo isso que você explicou aqui é exatamente a mesma lógica para Negócio. negócios. Mesma Né? lógica. Como que eu vou ter... Inclusive para reunião. Eu acho absurdo quando uma pessoa não se prepara para uma reunião. Você fala, meu, eu vou, tipo, aqui bater um papo com o Elias, marquei com ele, vou ocupar a hora dele, e eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele faz, eu não sei nada sobre ele, o que ele gosta. Meu, não tem lógica isso, Sim. né? Então, ou seja, você estudar teu cliente, ou tua reunião, ou teu parceiro de negócio... Com certeza. Pô, tem gente que ainda vem pra entrevista da Atom sem saber o que é Atom. Por que você se inscreveu? Tipo, não tem lógica isso, né? Sim. Então, assim, são gatilhos que eles funcionam pra tudo. Mas aí, beleza, você começou a fazer, os homens, eles te amam, né? É. Tem casos de casamentos, Tem, Elias? Ou só tem. de pegação? Não, tem muito. Não era... Você conseguiu chegar a ser hit ou foi... É que assim, eu vendi aquilo que eu vivia. Eu não queria me envolver sério naquela época. Hoje eu mudei minha opinião. Mas eu vendi aquilo. Mas saíram muitos casamentos disso. Teve um dia no Outback que eu tava passando, aí passou um cara com uma menina e eu tava indo no banheiro. Aí o cara olhou pra mim e, tipo, me secou, assim, tipo, caraca. Aí eu passei, o cara ficou olhando muito, assim, pra mim. Aí na hora que eu voltei, ele tava me esperando. E a mina do lado, sem entender nada. Aí ele, cara, eu tenho que te agradecer, velho. Aí eu, por quê? Ó, ela aqui é sua culpa, eu tô com ela por sua causa. Aí ela olhou, como assim? Tipo, a mina não tava entendendo nada. E ele ia casar com ela por causa do curso. Sim, que legal. Mas não era o que eu incentivava. Sim. Mas aconteceu muito, sabe? Que massa, tá vendo? Sempre... De uma forma indireta eu... Agora você já vai poder... Vamos resgatar esse curso e agora você vai focar nas pessoas se casarem, olha. Porque você conseguiu aí, você tá indo pro casamento, entendeu? Funcionou, Então funcionou. dá pra ir nessa linha também. E você acha que também em algum certo momento isso também atrapalhou tua vida? Porque isso daí você ficou famoso pelo jogo do texto. E aí você fala assim, putz, eu não vou sair com o Elias, porque o Elias é o cara do texto, entendeu? Não, Assim, tinha... tipo, ou seja, você já sabe que você tá... É igual conversar com um psicólogo e você achar que ela já tá te analisando. Exatamente. Você já tem pavor disso. Puta, meu, vou ter uma amiga psicóloga, vou casar com um psicólogo, puta, meu, vou ter um cara me analisando o tempo todo. Já aconteceu. Eu fico brincando com a Priscila, nossa psicóloga oficial aqui da Atom, quando ela muda o semblante dela. Eu já falei, para de me analisar. Chega, tira do... Você tá aqui como minha amiga, você não tá aqui como terapeuta, vai. Da hora. E isso atrapalhou em algum momento? Teve algumas meninas que, quando Que elas se distanciaram. descobriram, se distanciaram. Sim. Mas, tipo, na prática não. E você não tinha também uma rejeição assim, tipo, o teu aluno fala assim, pô, mas funciona pra você, porque você, tipo, pô, você é bonito, você é bem arrumado, não sei o quê, pô, vai funcionar pra mim? Eu comecei vendendo o jogo do texto sem aparecer. Ah, Era um vídeo em um slide, sim. que era minha voz narrando, só que eu não aparecia. Quando eu comecei a aparecer, começou a vir essa objeção, porque o cara falava, pô, eu pareço filho de Lúcifer, eu pareço não sei o quê. Os caras vinham com essas, tipo, mas não sei o quê. Aí o que eu fiz no meu canal? Eu fazia vídeos ajudando pessoas de vários estereótipos diferentes a conversar com uma mulher. Então eu pegava lá o cara mais gordinho, os estereótipos que não são considerados os caras bonitões. E eu mostrava que com a comunicação... Eu pegava cara sem foto no perfil e fazia ele ter um encontro. Que massa. Sem botar uma foto dele. E dava certo. O problema é, né, se o encontro depois era ruim. Aí não é culpa... Porque o cara aprendia o texto, mas depois você tem que ensinar o cara a ir pro encontro. Era o upsell. O upsell era esse. Era o cara, tipo, tem que aprender justamente como se comportar no encontro. Sim. Entender um pouquinho ali do... Sim, porque tinha muito cara que ele conversava bem no WhatsApp e chegava no encontro e ficava mudo. Era outra dor. Nossa. Isso é negócios, né? Você tem que entender a jornada do seu cliente.
Você resolve um problema, qual que é o problema futuro que ele vai ter? Porque sempre vai ter problema. Sim. Por exemplo, você ajuda o cara a ganhar dinheiro, qual que é o próximo problema que ele vai ter? Ele vai ter outros problemas. Sim, eu preciso ajudar ele a escolher o carro ideal. Exatamente. Tem que ensinar ele a comprar Porsche, Ferrari, tô brincando. Mas esse é o ponto, né? Colocar o dinheiro pra trabalhar também e o cara manter isso, né? Porque eu ainda bato muito nessa tecla. Difícil não é ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Difícil é as pessoas continuarem ganhando dinheiro e elas continuarem com o patrimônio delas, construírem Por que mais você acha que é patrimônio. difícil isso? Principalmente porque, olha, você deu o exemplo, por exemplo, você estava aqui falando do teu pai, né? Que ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro. O que aconteceu? Quando você tem crenças enraizadas de merecimento, principalmente, ela acha que ela está vivendo uma vida que não é para ela ou ela começa a se auto-sabotar, que é gastar, não olhar para os números, ela para de fazer o que ela estava fazendo. Você perceba, não é só com dinheiro, é até hábitos saudáveis. Você fala, pô, beleza, o cara começa a treinar a musculação do jeitinho que você ensinou ele. Tá, aí ele fica corpo legal, não sei o quê, tá acordando cedo, tá tendo energia, blá, blá, blá. Aí começa, pula um treino, pula outro treino, aí um dia ele come hambúrguer, outro dia fritura, daí ele começa a beber, não sei o quê. Aí ele volta pra você, pô, não tá mais funcionando. Mas o que você mudou? Não, é que veja bem, tô acordando um pouco mais tarde, comi um hambúrguer ontem, não sei o que, não. Você mudou tudo. Sim. Por isso que não vai dar mais certo. Então, ou seja, é tipo uma sabotagem. Exatamente. Então você pega, a gente tem essa tendência natural, principalmente quando a gente não acredita, né? Você pode até se iludir naquele momento que aquilo realmente vai dar certo, você vê o resultado. Sim. Mas depois a entrega, né? Então eu acho que até na questão do chaveco eu brinquei com isso. Mas, pô, o cara conseguiu chavecar a menina, mas ele acha que ele não é merecedor, né? Porque, tipo, você ensinou ele a chamar a atenção dela. Sim. Muitas vezes ele vai pro encontro e ele começa a se sabotar. Ele é um cara legal, mas ele não consegue comunicar que ele é legal porque ele não comprou, de fato, que ele é legal. Sim. Né? Ele tem uma crença que ele conseguiu por causa de você. Ele conseguiu por causa do seu texto e não por causa dele realmente ser uma pessoa bacana. Isso é legal. Né? Então, acho que é um ponto que até, pô, a menina podia até ficar brava quando ela foi, quando o cara falou que é por culpa sua que ele tá casando, que ele casou com ela, etc. Se ela não achasse ele legal, ou se ele não acreditasse que ele é um cara bom pra ela, né? Podia ter gerado até um certo conflito. Pô, peraí, você era um chaveco, era uma aposta, não sei o quê. Não importa. Naquele momento eu precisava disso pra chamar sua atenção, mas depois eu te mostrei que eu sou uma pessoa legal. Então isso só vai ter sentido se a pessoa realmente mudar toda a crença dela, né? Que é o maior desafio, né, Elias? Sim, com certeza. Eu acho que a gente sempre, em todos os aspectos, como eu falei, né, na questão financeira, na vida pessoal, em tudo, a gente está sempre na superfície. Entrar a fundo, que daí é o autoconhecimento, que eu acho que é a grande mudança. Sim. Você realmente vestir. Né? Pô, o cara pode colocar uma roupa bonita, andar num carro legal e falar, eu sou bem-sucedido. Você acredita muito nisso? Você pergunta 3 vezes pro cara, ele vai, por que você está me perguntando isso? Sim. Muitas vezes ele não vai realmente acreditar que ele está fazendo essa mudança, né? Sim. Esse eu acho que é um ponto... É bizarro, né? Como a mente muitas vezes nos controla, né? Se a gente não souber como controlar ela. Por isso, meu sonho de consumo é esses treinamentos voltados para autoconhecimento nas escolas públicas. É. Imagina, tipo, lindo. Eu quero falar cada vez mais sobre dinheiro e etc., mas eu acho que, assim, se a gente começar a falar sobre autoconhecimento e começar até ter ferramentas para a gente se conhecer melhor, para a gente mapear como que a gente tá, que é o grande desafio, você ser sincero com você mesmo. Sim. Muitas vezes você tá mentindo para você. Pô, a quantidade de gente que vai na academia, que acorda cedo, 5 horas da manhã, posta no Instagram e tudo mais, e rouba na sequência. Eu falo, cara, você tá enganando pra que você foi, né? Sim. Tipo, você foi pra quem, né? Então, o famoso, se não postar não cresce, não tem efeito, não sei o quê, né? Então, a aprovação social, né? A pessoa faz só pra mostrar, né? Tá vivendo um personagem, às vezes. Elias, em que momento você descobriu que você era mais do que o jogo do texto, né? E que você, tipo, pô, você já tem fãs, você tem um monte de homens te seguindo, que gostam de você e etc. Qual foi a mudança? Porque aí você, pô, também muito famoso, né? Você virar o homem da verdade, falar sobre a verdade. E você tem um senso de humor muito legal, né? Que você provoca isso com entretenimento também, né? Então não é um conteúdo muito técnico, muito sério, muito de pregação e tal, né? Não. Na verdade, eu comecei a ficar incomodado com o jogo do texto quando eu comecei a receber uns depoimentos de uns caras meio... Porque, tipo, na minha cabeça eu não tava fazendo nada de errado, né?
Eu era solteiro, estava saindo com mulheres solteiras, hoje eu mudei a minha mentalidade em relação a isso, mas naquela época eu acreditava que eu estava no caminho normal. E eu queria ajudar caras que eram como eu. Tipo, o cara que é gente boa, mas que não estava conseguindo sair com mulheres e ele queria conhecer mulheres. Eu queria ajudar esse tipo de público. E aí eu comecei a receber uns depoimentos de uns caras meio... Por exemplo, o cara que estava com 3 minas num motel, mandando foto, tipo, se gabando. Ah, entendi. Aí começou a dar uns complexos, porque por mais que eu não quisesse ter um relacionamento sério naquela época, eu sempre Foi sincero. Eu Você queria nunca enganou ninguém. Mas eu queria ter filho. Eu sempre quis ter filho. E eu comecei a pensar, putz, será que quando meu filho perguntar o que eu faço, eu vou falar que eu faço isso aí? Bateu forte, assim, me bateu muito forte. Adoro. Aí eu comecei a ter umas crises, assim, de existenciais, assim, tipo, é isso que eu vou fazer da minha vida? Eu ficava me perguntando. Olha, eu já escutei de grandes empresários falar assim, quando você não pode contar pro seu filho o que você faz, ou qual foi a sua história, putz, muda. Muda. Porque você chegou nesse nível. Eu cheguei nesse nível. Nosso querido amigo Lucas aqui tem 3 filhos, ele fica pensando sobre isso toda vez. Né? Não, começou a bater forte, assim. E aí eu comecei o movimento de saída. Eu dei o jogo do texto para um cara que trabalhava com sedução. Falei, toma, o produto é seu, eu não quero mais. E o cara ainda ganha dinheiro com isso? Ou ele abandonou também? Eu acho que até hoje ele vende. Porque você sabe que você acabou de provocar um monte de gente que vai assistir, que vai acompanhar aqui. Eles vão jogar no Google, vão tentar achar o texto. Então, pode ser que vocês tenham aí, ó. Não, mas aí daí pra frente eu comecei a ter algumas experiências. Meu pai era judeu, né? Mas aí eu comecei a ter experiências com Deus, me converti. E eu não conseguia mais separar. Literalmente encontrou Deus, falou assim, cara, eu não quero mais essa vida de balada, de solteirice. Isso eu já tinha até saído antes. Ah, é? Já tinha até meio dado uma sossegada um pouco antes. Sim. Mas aí começou a acontecer esse movimento. E eu sempre fui um cara na internet que eu gravava tudo que eu fazia. Eu fazia muitos vlogs, né? O formato de conteúdo meu era vlog. Por mais que eu ensinasse relacionamento. Que é hoje os stories. Só que era no YouTube, era bem legal, assim. Dinossauro do digital, esse meu amigo. Exatamente. E eu não conseguia mais, eu fiquei meio, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu me converti, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia antes, eu mudei muitas crenças que eu tinha, e foi aí que eu comecei uma análise de autoconhecimento, que eu comecei a olhar pra mim e falar, o que eu sou bom? O que eu posso agregar valor? Sim. Porque querendo ou não, no jogo do texto eu causava muito impacto, eu tinha 70 mil alunos, eu tinha milhões de visualizações nos vídeos, era muito impacto que eu causava. E eu fiquei uns 2, 3 anos sem produzir tanto, pensando, o que eu vou fazer agora, né? Sim. E aí foi aí que me veio a questão da comunicação. Eu falei, cara, eu sou bom em comunicação. Agora, quem que eu vou ajudar? E na minha trajetória, eu conheci muita gente, e eu sempre gostei de ajudar. Eu conheço alguém, eu quero ajudar a pessoa a ir pra internet. Sim. Eu gosto disso, o tempo todo eu faço isso. Meu professor de tênis, ele conhece. Quando eu vi a aula dele que era boa, porque eu já tive vários professores de tênis, aí quando eu vi ele, eu falei, cara, você tem que ir pra internet, porque isso é bom. Sim. Então ele foi pra internet, hoje ele tem um canal. Então eu falei, é isso que eu gosto de fazer. E eu vi muita gente boa, caras com muito conhecimento, caras muito bem-sucedidos no mundo tradicional, que não conseguiam explodir na internet. Enquanto os caras ruins, que vendiam mensagens falsas, estavam ganhando dinheiro. Sim. Então foi aí que eu decidi criar um método para ajudar as pessoas, da mesma forma que eu ajudava o cara a chavecar a mulher, um método para ajudar o cara a começar do zero na internet e falar com 1 milhão de pessoas, que eu chamo de método atenção digital. Então, hoje é minha área de atuação, né? Eu faço isso hoje. E você, assim, a tua grande comunidade até é mais masculina, né? Sim. Você até tem... Isso vai mudar. Você tem até uma comunidade mais, né, um dos teus também produtos você tem voltado para homens, né? Isso vai mudar porque hoje eu vendo esse produto de crescimento de audiência e chega muita mulher. E aí chega no meu porque é uma dor de todo mundo, né? Você não pode ser egoísta assim ali. Exatamente. Por que mulherada... O que é esse clube do bolinha aí que você... Exatamente. É que foi mais simples, assim, você já gostava... Não, as mulheres reclamam. Então. As mulheres reclamam. Como assim homens da verdade? Mulher não pode, não sei o quê. Mulher não é da verdade? É só o homem que é da verdade? Você é machista, Elias? Exatamente. Vinha o pessoal reclamando. Você tomou essa de machista? Não, de machista não, mas as mulheres, como assim? Você só fala pra homem? Sim. E ficava essa confusão. Ainda que eu acho que essa é um grande presente para a sociedade que você está fazendo, porque quando você cria o Homens da Verdade, você está ensinando
a resgatar valores, Exatamente. crenças, e daí, obviamente, que nós, mulheres, somos impactadas por isso. Obviamente. Né? Tipo, pô, beleza, você quer realmente um cara que fala a verdade, que, né, que te trata bem, que quando você tá criando essa comunidade, pô, tá fazendo um papel legal. Exatamente. Pode continuar. Exatamente. Mas eu vou Tá abrir ensinando a abrir a porta do carro, puxar a cadeira, então, né, tem... tem. O cara ser mais educado, né? Então eu vou abrir um pouco mais esse movimento para mulheres também. Eu tô pensando no nome ainda, não decidi. Olha, então eu estou aqui me convidando para esse movimento aí, porque Bora. você não vai poder representar as mulheres, Não posso, então eu posso preciso de colaborar ajuda com você. de mulheres da verdade, como a Carol, para ajudar a gente nesse E movimento. que é muito legal, assim, primeiro de tudo, né, dá para ganhar dinheiro com tudo, mas desde que você realmente encontre o teu porquê, né? Eu gosto muito do Simon Sinek, eu acho que assim, um livro que eu sempre recomendo todo mundo ler, comece pelo porquê. Legal. O que é o teu porquê? Quando você entende o teu porquê, né, e o que você já tem uma habilidade natural de fazer, você foca naquilo. Então, putz, você pode ganhar dinheiro, continuar vendendo o jogo do texto, por exemplo, mas se você não sentir mais prazer, você, né, começar a bugar ou se sentir frustrado com o resultado que você está proporcionando, sendo que o mesmo conteúdo você pode utilizar para negócios ou para outras coisas e para coisas que façam mais sentido para o teu dia a dia, que você se orgulhe no final do dia, Sim. né? Porque eu acho que assim, o nosso maior presente é a vida. Cara, no Eu final acho que do o dia, você olhar trabalho, isso. eu gosto muito de pensar, o seu trabalho você tem que olhar para o que você fez, falar, isso aqui é bom. Isso aqui está fazendo, não é só o dinheiro é uma consequência. Vai ganhar dinheiro, se você fizer bem feito, vai ganhar dinheiro. Mas você tem que olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui que eu fiz é um negócio que eu Tenho orgulho. tenho orgulho. Sim. Não só dinheiro por dinheiro. Vou Eu vender. pegaria isso aqui, penduraria na parede aqui, ó. Exatamente. Faria um porta-retrato desse momento, ou desse produto, ou desse serviço que eu criei, né? Exatamente. Você sabe que uma das minhas frases que eu mais gosto é, cara, dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Você aplicou o teu potencial, aquilo que você tem uma habilidade de fazer, que você gosta, que você tem prazer em fazer, o dinheiro é consequência. Óbvio, né, que se você não cuidar dele, ele vai embora. Daí Sim. tem a outra que é o dinheiro não aguenta desaforo. Então, essa eu escutei muito do meu avô. E meu avô, eu tenho até o livro dele aqui no meu escritório, né? Ele tinha um livro caixa, ele anotava tudo. Comprei um porco, vendi, emprestei Comprei um dinheiro, não sei o quê. Ele era fazendeiro, né? Então ele Palmeirense escrevia também, né? tudo. Comprou um porco. Então. Minha família inteira é palmeirense. Ah, é? Pô. Família inteligente, né? Lógico, Você vê né, como Elias? A pessoas gente não faz amizade bem-sucedidas- com os outros times, entendeu? Exatamente. É só por isso que você tá sentado aí, só porque você é palmeirense. Né? Claro. Mas aí teve um movimento, por exemplo, do Vasco, né? Quando eles invadiram minhas redes sociais. Aí a primeira coisa que eu falei... Você vai gente, comprar o Vasco? Porque a 777 tá... O Vasco vai cair. Meu... Era melhor a Carol ter comprado. Meu, tá meio falar difícil nada. o Vasco aqui, viu? Mas, assim, o Vasco me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro que eu fui na minha rede social e fui muito sincera, falando, gente, mas eu sou palmeirense, eu não sei porque vocês estão invadindo aqui o meu Instagram. Daí eles falaram, não, mas fica tranquila que é a torcida irmã do Palmeiras. É, tem isso. Que é verdade, ponto. Aí eu fui conhecer a história do Vasco. Pô, puta história bonita. Os caras têm a carta histórica, né? Foram os primeiros a provocar, assim, a inclusão, né? Tipo, dos negros, dos pretos no futebol. Então, teve a questão também do primeiro time feminino. Então, tem O Pelé muita história. começou no... Tem uma foto do Pelé com a camisa do Vasco. Eu acho que ele jogou no Vasco antes do Santos. Tem alguma coisa assim, não tem? Olha, daí eu não vou saber a fundo aqui, então eu acho vou correr que- essa risco Pesquise da aí, Gabi. pesquise aí se o Pelé não... Mas é muito interessante de dizer, né, essa provocação que às vezes é uma área que eu também nem imaginava do futebol e tudo mais. E você fala, cara, é bonito de ver o quanto a torcida é apaixonada. Eu tava na Série B, e que eu espero que não volte, que tava na Série B e eu fui no estádio, a galera gritando, vibrando, tem orgulho de ser. Então Sim. é esse ponto, né? Tipo, ter orgulho Não, a daquilo, da torcida história do Vasco e tudo é mais. apaixonada. É que o Vasco foi destruído, né? Então, foi assim como vários times, né? Eu acho que até esse movimento que a gente tá Você falando... acha que futebol dá dinheiro? Com certeza. Agora, o ponto-chave é a profissionalização do futebol, ela é essencial. Então, esse movimento de SAF, etc., que muitas vezes até o torcedor, porque ele é apaixonado, ele até às vezes critica, mas a questão é o seguinte, quando você tem que dar satisfação, você melhora qualquer coisa. Sim. Então, por exemplo, se a gente combina aqui, e pô, eu vou treinar todos os dias, e eu te devo satisfação, cara, eu vou ter que executar. Eu Sim. vou ter que te provar que eu tô indo bem, não sei o quê. Corrida, principalmente, não tem como você mentir, cara. Sim. Falar assim, treinei, tá bom, a gente vai correr junto, você vai perceber se eu treinei ou não. Exatamente. E Tá ali. musculação tem o corpo, né? Tipo, Exato. tá treinando, não tá. Exatamente. Então, acho que o ponto-chave é, toda vez que você tem que dar satisfação, você profissionaliza qualquer coisa.
E no caso do futebol, a gente precisa passar por isso, uma profissionalização dos times de futebol. Então você pega, por exemplo, o caso do Palmeiras, muito bem gerido, Sim, né? Então muito. não só pelo fato da gente ser palmeirense, mas você pega uma gestão muito eficiente, porque sem dinheiro você não contrata um bom técnico. Quanto ganha nosso querido Abel? Porra, meu. O Abel ganha pouco. Tem que ganhar mais. Deveria ganhar mais. Tem que aumentar. Então, ou seja, e começa a receber proposta de tudo que é canto. Se o cara ganha mal ou ele não consegue ter grana pra contratar bons jogadores, obviamente ele não consegue montar um time tão eficiente, ele não vai fazer milagre. Ele pode ser um cara que, descobre um talento, igual ele conseguiu fazer, um moleque de 16 anos, arrebentando, etc. Mas até pra isso, precisa ter dinheiro, você precisa ter time, você precisa ter Você sabe como o Hendrick foi preparo. contratado pelo Palmeiras? Não. Você não sabe dessa história? Não. Ele fez peneira no São Ah, Paulo. peraí, eu acho que o meu pai me contou dessa história, mas eu quero que você conte aqui, porque, é sensacional essa história. Não, ele foi um investimento. Uhum. Porque ele fez teste no São Paulo, ele passou, só que ele morava, se eu não me engano, em Brasília, e o pai dele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para vir. Tipo, se ele viesse, Sim. ia passar E fome. não pagaram pra... Não, ele pediu... No caso do São Paulo, né? Ele pediu um emprego, eu acho. Uhum. Uma ajuda de custo para ele ficar. Sim. Aí o São Paulo falou, não, eu te dou acho que R$150, alguma coisa assim. Sim. Aí ele falou, pô, não consigo vir. Sim. Foi a mesma coisa no Corinthians e no Santos. Sim. Ele tentou nos 3 outros grandes. Aí o cara do Palmeiras viu e falou, não, eu dou, e deu um emprego pro pai dele o pai dele era faxineiro do Palmeiras. Sim, sim. A gente até colocou, você lembrou bem agora, meu pai me contou essa história e eu achei bem bacana. Até no meu Instagram tem esse post. Vou marcar o pessoal lá pra ver essa história que eu achei sensacional, porque aí você pega e ó a venda, né, do cara. E, um jogador de 16 anos que precisava de uma oportunidade, que precisava que alguém olhasse. Mas daí tem essas duas questões. Não é só grana, né? Você ter o olhar, você ter o teu trabalho bem feito. Sim. Porque não adianta você ter um time mais bem administrado e daí você pega o técnico que não tem um olhar para esse. Nossa, tem um né? vídeo Tipo, do Hendrick no São Paulo, ele driblando todo mundo, fazendo, tipo, absurdo com 11 anos, assim. Então, é aí que eu acho que é um ponto bem importante, né? Da gente pegar e provocar cada vez mais. E daí quando você falou, futebol dá dinheiro, em vários aspectos. Então você fala, cara, e como que eu posso transformar, por exemplo, a minha paixão por um time em negócio também? Então, eu posso licenciar a marca, eu posso vender produtos, não sei o quê. Quando você fala Isso de tá por exemplo, virando uma febre torcida... no YouTube. Tem muitos caras, torcedores, criando canais extremamente engajados Sim, e ganhando muito dinheiro falando do time de coração. exatamente. Exatamente. Muitos. Isso eu conheci no Vasco mesmo, grandes influenciadores do Vasco que ele começou a criando conteúdos, etc. E contando um pouquinho de bastidores, curiosidades que as pessoas querem saber e que o time não tem como fazer. E que o time não tem nem braço para fazer, né? Então outras pessoas falando sobre aquilo, né? E para produto também. Então tem alguns movimentos que eu estou fazendo aí, não só com o Vasco, como com o Palmeiras e etc. Mas para as pessoas poderem ganhar dinheiro também com a sua paixão. Que é o mais legal, né? Então você pensar não só em, eu assisto futebol, né? Então eu torço pelo meu time. Mas peraí, o que mais eu posso me beneficiar dentro desse ecossistema? E daí tem um outro ponto também que eu acredito, que eu acho que você faz muito bem, que é pensar em ecossistema. Então é o que você falou, eu resolvo um problema. Qual é o próximo problema desse meu cliente, né? Desse meu seguidor, que eu preciso ajudar ele a resolver, né? Sim. Então acho que no final do dia você acaba... E daí criou o Homem porque de Verdade. O próprio cliente, ele quer isso, ele não quer parar a evolução. Se você realmente criou um bom produto que ajudou o cara, ele vai querer dar o próximo passo. Os caras às vezes, Elias, não tem um curso novo aí não? Tipo, eles iam me pedir. Tanto é que o cara que comprava um curso meu, ele comprava 5. Porque ele gostava de um e ia pro outro, pro outro, pro outro. Sim. Então tem que ter, se você faz um trabalho bem feito, você tem que acompanhar esse cliente. E é interessante o quanto você foi literalmente mostrando a sua realidade. Então, fui transformando a minha vida, hoje eu acredito muito mais nisso, né? Então, mostrando como as pessoas poderiam fazer a mesma transformação, o mesmo movimento, etc., que você fez, né? Sim. Agora, Elias, só pra gente... Eu ficaria aqui, né, uns 10 dias aqui pegando todo esse conteúdo, vou deixar a galera com um gostinho de quero mais aqui, mas... Eu acho que é muito importante a gente falar sobre futuro, né? As pessoas, têm muita preocupação, você também conversa com um público bem jovem, né? Que acaba se conectando com você pelo fato de você ser carismático, divertido, etc. Falando de futebol o tempo todo também, falando sobre musculação e tudo mais. E a preocupação é sempre, a profissão que eu estava imaginando fazer não vai existir mais. Quais são as profissões do futuro? Ou quais são as profissões do presente que já estão faltando, na sua opinião?
Mesmo porque quando a gente falou, por exemplo, do copy, o cara que não escreve bem hoje, ele já tem uma ferramenta de inteligência artificial que pode ajudá-lo. Sim, né? sim. Que pode ajudá-lo a ser um copy melhor, digamos assim, Sim. ou até ser um copy, né? Então, pô, eu vou ser substituído? Vale a pena eu estudar isso? Não vale? O que você acredita aí? Eu acho que, por exemplo, se a gente for falar de marketing digital, tem 1001 oportunidades. Sim. Eu acredito que os princípios do marketing digital não vão mudar, só que os meios mudam. Então, antigamente era Orkut. Eu comecei na época do marketing digital, eu usava o Orkut. Aí agora não tem mais Orkut. Agora a tendência são os vídeos curtos. Daqui a pouco, eu acredito que vai ter coisas como realidade aumentada. Você botar, eu não sei se óculos vai pegar, eu acho que não, mas talvez esse holograma, não sei. Daqui a pouco vai mudar esse tipo de formato, né? Então, eu acredito que comunicação é uma coisa que nunca vai deixar de funcionar. Só que a forma de você entregar essa comunicação, essa linguagem, vai cada vez mais mudar. Então, hoje, um gestor de tráfego, ele é um cara que tem a função de levar uma mensagem para mais pessoas. Sim. O que o gestor de tráfego faz? Ele pega um criativo e entrega esse criativo para pessoas, para o público-alvo certo, e aumenta a verba para que mais pessoas vejam aquilo. Então, o gestor de tráfego, ele, querendo ou não, ele faz parte do processo de comunicação. Sim. O copywriter é a mesma coisa. Programação, tipo, profissionais de tecnologia, isso, cara, isso com certeza vai estar muito em alta. Então, eu acredito hoje que num negócio que a gente precisa e não encontra, caras que entendem de comunicação. A gente fala copy, mas é tudo, tipo, redes sociais, porque hoje qualquer negócio precisa ir para a internet. Não é mais folheto igual você entregava, e eu já entreguei folheto também. Hoje é a internet. Então, se você aprender a se comunicar no digital, você vai chover proposta para você de sociedade, que é o que acontece comigo hoje. Eu não consigo pegar todas as propostas, que eu chego nos lugares, eu mostro as coisas e os caras, não, vamos fazer junto. Eu não consigo fazer junto tudo com todo mundo. Então, se você dominar essa habilidade, vai chover emprego, proposta de parceria, coprodução, como o pessoal chama, proposta de sociedade, porque não tem gente capacitada o suficiente pela demanda de pessoas que entram no digital todos os dias. Então, comunicação, tráfego, tecnologia, todas essas coisas são essenciais, assim, e vão continuar gerando demanda. Pô, eu acho que o mais interessante também é a galera não ter medo da tecnologia, pelo contrário, estudar a tecnologia, né? Então, ou seja, a máquina tá aí para te ajudar e não o contrário. Eu gosto muito daquele livro Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários, eu falo direto dele, que ele conta sobre a crise de 2008, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: o homem é melhor do que a máquina, mas o homem como a máquina é melhor do que a máquina. Somos nós que criamos as ferramentas para nos auxiliar. Então, ou seja, não, eu tenho medo da inteligência. Não, peraí, senta a bunda na cadeira, estuda. Você só tem medo do que você não conhece. Sim. Então, ou seja, quando você começa a conhecer, se está começando um movimento de inteligência artificial, usa isso para otimizar seu tempo. Ninguém vai te pagar menos porque ao invés de você levar 10 horas para fazer um copy, você levou meia hora. Pelo contrário, eu quero esse cara. Eu quero esse cara trabalhando comigo. E é uma coisa conjunta, porque para que a inteligência artificial te sirva, você tem que entender sobre os princípios das coisas, né? Então, por até para você falar se isso funciona ou não. Exato. Ontem eu criei um roteiro de um Reels para o cara que eu trabalho junto, de saúde, e era um negócio sobre curcumina. Eu fui no ChatGPT pegar os benefícios da curcumina. E aí, mas eu criei o gatilho da atenção, isso veio da minha cabeça. Eu criei, aí eu perguntei para o ChatGPT o que eu queria, ele me entregou e eu terminei o roteiro. Sim. O cara gravou, tá com 1 milhão de visualizações o conteúdo. Então, a inteligência artificial me serviu para criar essa mensagem. Claro que ele adaptou uma coisa ou outra, que ele é o especialista, mas eu já entreguei mais mastigado. Antes eu não entregava tão mastigado para ele gravar, porque eu não sou especialista em saúde. Sim. Agora, olha, aí é outra crença que eu acho que a gente precisa, de fato, pensar aqui, que é essencial. As pessoas elas têm medo até da tecnologia, não só por fato delas quererem, acharem que vão ser substituídas, mas eu ainda acho que tem muito ego envolvido. É igual quando se ensina o cara a operar na bolsa. Ele tem o stop loss, tem o stop gain. Ele deveria seguir aquilo. Não. Ele acha que ele vai fazer melhor do que a máquina que está programada e que não tem emocional.
e que não tá enviesado, você fala, meu, você tem essa chance aí de utilizar, né? Então eu acho que assim, tem um monte de coisas que a gente pode explorar, um monte de coisas que eu acho que vale a pena as pessoas estudarem. Elias, primeiro eu queria agradecer imensamente, não só pelo podcast, pela aula que você trouxe pra gente, mas pela sua amizade, sempre me ajudar, me apoiar, trazendo aí conteúdos. Toda vez que eu quero aprender alguma coisa, gente, ó, vocês podem ter certeza que se vocês forem estudar com o Elias, vocês vão aprender muito, porque eu uso ele pra caramba. Não. Toda vez que eu apanho alguma coisa, e a gente ainda vai fazer muitos negócios juntos, hein? Com certeza. Eu que agradeço, Carol, pelo convite, pela amizade, por sempre estar... Carol, uma pessoa extremamente bem-sucedida, famosa, requisitada e sempre arruma tempo. Você que é o cara do jogo do texto. Né? Você que é aclamado pelos homens. Tem muitos casamentos que aconteceram. Agora estamos esperando os próximos passos da vida do Elias, que é muito divertido de acompanhá-lo. Que agora na vida de casado ele também vai ajudar vocês casados a terem um bom relacionamento, né? Vou ajudar. É isso aí. Só cola. Pô, mas antes disso você tem que ensinar a galera a escolher uma boa noiva, Elias. Porque tá uma Tem falha os ali, ó. Tem princípios. os gaps no meio. Tem aí, os ó. princípios. Ah, é? Tem princípios. Fala aí rapidamente então pra gente. Ou você vai deixar? Vou deixar de curiosidade. Então fechou. A gente faz um papo só sobre os princípios, Só sobre os princípios. dos relacionamentos e como escolher aí uma boa noiva. Elias, mais uma vez, muito obrigado. Galera, se você gostou, é claro, você já sabe, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país. O conhecimento te liberta. E é claro, escreve nos comentários aí pra mim quem vai ser o meu próximo convidado e quantas vezes mais eu trago o Elias aqui. Umas 10, tá bom pra vocês? É isso aí. Obrigado, Elias. Tamo junto, Carol. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, galera.